Muito bem, vamos lá. Nosso estúdio de hoje é Revista Espírita, ano de 1863, edição de fevereiro. Nós vamos estudar hoje o artigo A Loucura Espírita. Esse artigo, ele vem como um complemento ou uma continuação dos temas que nós estudamos anteriormente, os sermões contra o Espiritismo. Nesse artigo, os sermões, que na verdade foram 2 textos que Kardec publicou, ele falava sobre as perseguições que o Espiritismo sofria dentro do ambiente religioso, né, especialmente ali dentro da Igreja Católica, né. Religiosos, sacerdotes faziam pregações contra o Espiritismo e tudo aquilo que ele representava, né, em termos de choque contra os dogmas da Igreja. E agora nós vamos seguir nessa mesma linha das perseguições, porém, conforme o título traz para nós, a loucura espírita, ele mostra então agora a perseguição da ciência, da medicina em especial, do século XIX. E nós vamos reforçar esse ensinamento mostrando também os trabalhos recentes, os trabalhos do século XX, relativos ao século XX, mostrando que essa perseguição, ela não apenas era uma perseguição pessoal, mas era uma perseguição também institucional, enquanto como a medicina era entendida, era vista e ainda é, né, como sendo uma instituição da ciência. Então não eram apenas ali pessoas falando sobre o Espiritismo, mas eram publicações, eram trabalhos, eram instituições, né, no caso de hospitais, de manicômios, que traziam opiniões sobre o Espiritismo. Então nós vamos ver agora esse aspecto, né, e depois ver esses complementos que nós temos na atualidade a respeito desse período do século XIX e também da primeira metade do século XX. Né, e depois trocaremos algumas ideias sobre como atualmente a doutrina espírita é vista dentro desses meios, dentro do meio científico, né, tanto biológico como humano, como é o caso da medicina, como é o caso da psicologia. Então vamos lá. A loucura espírita, resposta ao Sr. Bourlet, de Lyon. Então diz assim para nós: o folhetim da prece de imprensa, né? Da prece com 2 S, de 8 de janeiro de 1863, estampa o artigo seguinte, extraído do Salut Public de Lyon, e que a Gironde de Bordeaux apressou-se em reproduzir, acreditando tirar sorte grande contra o Espiritismo. Então ele começa aqui com uma citação, com uma nota explicativa depois no final, né, dentro daquele acordo que a gente já conhece. O senhor Philibert Bourlet, interno dos hospitais de Lyon, leu recentemente na Sociedade de Ciências Médicas desta cidade um interessante trabalho sobre o espiritismo, considerado como causa de alienação mental. Em face da epidemia que se abate no momento sobre a sociedade francesa, certamente não será desprovido de utilidade assinalar os fatos contidos na memória do Sr. Bourlet. O autor descreve com cuidado 6 casos de loucura, dita aguda, observados por ele mesmo no hospital de Antiquali, nos quais se segue, sem qualquer dificuldade, a relação direta entre a alienação mental e as práticas espíritas. Diz ele que há pouco tempo o Dr. Carrier teve, por sua vez, ocasião de tratar e ver curadas em seu serviço 3 mulheres que o espiritismo havia tornado loucas. Aliás, não há um só médico cuidando especialmente de alienação mental que não tenha observado em maior ou menor número de casos análogos, sem falar, é claro, das perturbações intelectuais ou afetivas
que, sem chegar até o ponto a que se convencionou chamar de loucura, não deixam de alterar a razão e tornar desagradável e bizarro o comportamento daqueles que as apresentam. Essa influência da pretensa doutrina espírita está hoje bem demonstrada pela ciência. As observações que o estabelecem se contariam aos milhares. Diz o Sr. Bourlet: se nas outras partes da França os casos de loucura causados pela doutrina dos médiuns forem tão frequentes quanto no departamento que habitamos, e não há razão para que assim não seja, parece-nos fora de dúvida que o Espiritismo pode tomar lugar na fileira das causas mais fecundas de alienação mental. Terminando, o autor exorta os pais e mães de famílias, os chefes de oficina, etc., a velarem para que seus filhos e empregados jamais compareçam, entre aspas agora, a essas reuniões espíritas chamadas grupos, nas quais o perigo para a razão certamente não é o único a temer. Bom dia, Andréa. É, pois, de incontestável utilidade dar publicidade aos fatos deste gênero, colhidos conscienciosamente, como os do interno dos hospitais de Lyon. Não que haja a menor chance de agir sobre os indivíduos já afetados pela epidemia. O caráter de sua loucura é precisamente a forte convicção de serem os únicos a deterem a posse da verdade. Em sua humildade, julgam-se com o dom de comunicar-se com os espíritos e tratam de orgulhosa a ciência que ousa duvidar do seu poder. Vítimas da alucinação que os domina, admitida a premissa, raciocinam a seguir com uma lógica irrepreensível que não faz senão fortalecê-los em sua aberração. Mas podemos guardar a esperança de agir sobre as inteligências ainda sãs que fossem tentadas a se exporem às seduções do espiritismo, assinalando-lhes o perigo e assim as garantir contra esse perigo. É bom saber que as práticas espíritas e a conveniência com os médios, que são verdadeiros alucinados, é necessariamente prejudicial para a razão. Só os caracteres fortemente temperados podem resistir. Os outros aí se deixam uma parte, maior ou menor, do seu bom senso. Então, Sanson, aqui quem traz esse trecho, esse artigo. Kardec então comenta: esse artigo pode fazer concorrência com os sermões relatados no artigo precedente. Nele se pode ver, se não uma concordância de origem, ao menos idêntica à intenção, a de levantar a opinião contra o Espiritismo, por meios onde se manifesta a mesma boa-fé ou a mesma ignorância das coisas. Notai a gradação seguida pelos ataques, desde o famoso e desastrado artigo da Gazette de Lyon, da revista do mês de outubro de 60 que nós lemos. Então não passava de um gracejo vulgar, em que os operários daquela cidade eram humilhados, ridicularizados e sua profissão menosprezada. Não era com efeito notável falta de habilidade lançar o desprezo sobre trabalhadores e os instrumentos que fazem a prosperidade de uma cidade como Lyon? A partir de então, a agressão tomou outro caráter. Vendo a impotência do ridículo e não podendo deixar de constatar o terreno ganho diariamente pelas ideias espíritas, ela o toma num tom mais lamentável. É em nome da humanidade, aí entre aspas, em face da epidemia que se abate no momento sobre a sociedade francesa, que vem assinalar os perigos dessa pretensa doutrina que torna desagradável e bizarro o comportamento daqueles que a professam. Kardec segue: cumprimento pouco lisonjeiro para as senhoras de todas as classes, mesmo para as princesas que creem nos espíritos. No entanto, parece-nos que as pessoas violentas e irascíveis, tornadas mansas e boas pelo espiritismo,
não dão prova de um caráter muito mau e são menos desagradáveis do que antes, e que entre os não espíritas só se encontra gente amável e benevolente. Embora se vejam numerosas famílias nas quais o espiritismo restabeleceu a paz e a união, é em nome de seu interesse que se intimam os operários a não comparecerem a essas reuniões chamadas grupos, que podem perder a razão em muitas outras coisas, sem dúvida achando que a conservariam melhor indo ao cabaré do que ficando em casa. Não surtindo efeito a zombaria, eis que agora os adversários chamam a ciência em seu auxílio. Não mais a ciência trocista, representada pelo músculo estalante do Sr. Joubert, de Lamballe, da Revista Espírita de 59, mas a ciência séria, condenando o espiritismo tão gravemente quanto outrora condenou a aplicação do vapor à marinha e tantas outras utopias que mais tarde tiveram a fraqueza de tomar como verdades. A gente lembra que no livro dos médiuns, Kardec fala, sobre o músculo estalante, na região da tíbia, como também fala sobre a condenação das máquinas a vapor, quando foi proposto que um motor a vapor pudesse equipar um navio para que ele atravessasse o Atlântico, chamavam então de louco, e essa pessoa, esse engenheiro, acabou indo para os Estados Unidos e fundou uma empresa de navios. Então Kardec faz essas referências dizendo que primeiro aquele julgamento superficial, condenando, e depois acabam adotando inevitavelmente como parte da vida cotidiana. No caso aqui o Espiritismo, a mesma coisa. E qual é o seu representante nesta grave questão? O Instituto da França? Não, é o Sr. Philibert Bourlet, interno dos hospitais de Lyon, isto é, estudante de medicina, que faz suas primeiras armas lançando uma memória contra o espiritismo. Ele falou, e por causa dele e do Sr. Sanson, da prece, não é o Sr. Sanson da sociedade, a ciência deu a sua sentença que provavelmente não será inapelável, como a dos doutores que condenaram a teoria de Harvey sobre a circulação do sangue, lançando sobre o seu autor libelos e diabrites mais ou menos virulentos e grosseiros. Seja dito, entre parênteses, um trabalho curioso a fazer, que seria uma monografia dos erros dos cientistas. Bunyan-Masa. Diz o Sr. Bourlet ter observado 6 casos de loucura aguda produzida pelo espiritismo. Mas como é pouco para uma população de 300 mil almas, das quais pelo menos a 10ª parte é espírita, tem ele o cuidado de acrescentar que se contariam por milhares se nas outras partes da França os casos de loucura causados pela doutrina dos médiuns fossem tão frequentes quanto no departamento que habitamos, e não há razão para que assim não seja. Como se vê, vai-se muito longe com o sistema de suposições. Pois bem, vamos mais longe que ele, e diremos, não por hipótese, mas por afirmação, que, num tempo dado, só se encontrarão loucos entre os espíritas. Efetivamente, a loucura é uma das enfermidades da espécie humana. 1000 causas acidentais podem produzi-la, e a prova é que havia loucos antes que se cogitasse de espiritismo, e nem todos os loucos são espíritas. O Sr. Bourlet há de convir conosco sobre esse ponto. Em todos os tempos houve loucos e os haverá sempre. Assim, se todos os habitantes de Lyon fossem espíritas, só se encontrariam loucos entre os espíritas. Absolutamente como uma região inteiramente católica, só haverá loucos entre católicos. Observando a marcha da doutrina de alguns anos para cá, poderíamos, até certo ponto, prever o tempo necessário para isso. Mas não falemos senão do presente. Bom dia, Masa. Os loucos falam do que os preocupa. É bem certo que aquele que jamais tivesse ouvido falar de espiritismo não falaria dele. Ao passo que, em caso contrário, dele falará como falaria de religião, de amor, etc.
Seja qual for a causa da loucura, o número de loucos falando de espíritos aumentará naturalmente com o número de adeptos. A questão é saber se o espiritismo é a causa eficiente de loucura. O Sr. Burle o afirma do alto de sua autoridade interna, dizendo que esta influência é hoje bem demonstrada pela ciência. Daí, exaltado, faz apelo aos rigores da autoridade, como se uma autoridade qualquer pudesse impedir o curso de uma ideia, e sem pensar que as ideias somente são propagadas sob o império da perseguição. Toma sua opinião, e a de alguns homens que pensam como ele, por decretos da ciência, parece ignorar que o Espiritismo conta em suas fileiras grande número de médicos distintos, que muitos grupos e sociedades são presididos por médicos que também eles são homens de ciência e que chegam a conclusões inteiramente contrárias às suas. Quem, pois, tem razão? Ele ou os outros? Nesse conflito entre a afirmação e a negação, quem dará a última palavra? O tempo, a opinião, a consciência da maioria e a própria ciência que se renderá à evidência, como já o fez em outras circunstâncias. Diremos ao Sr. Burle, é contra os mais elementares preceitos da lógica deduzir uma consequência geral de alguns fatos isolados, e que outros fatos podem dar um desmentido. Para apoiar vossa tese, seria preciso outro trabalho, diferente do que fizestes. Dissestes haver observado 6 casos. Creio em vossa palavra. Mas que é que isso prova? Tivesses observado o dobro ou o triplo, e não provarias mais, considerando-se que o total de loucos não ultrapassou a média. Suponhamos a média de 1000, para nos servirmos de um número redondo. Sendo sempre as mesmas causas habituais da loucura, se o Espiritismo a pode provocar, é uma causa a mais a juntar às outras e deve aumentar a cifra da média. Se desde a introdução das ideias espíritas, de 1000 essa média tivesse alcançado 1200, por exemplo, e a diferença fosse precisamente a dos casos de loucura espírita, a questão mudaria de figura. Mas enquanto não for provado que, sob a influência do Espiritismo, a média dos alienados aumentou, a amostragem de alguns casos isolados nada prova, a não ser a intenção de lançar descrédito sobre as ideias espíritas e de intimidar a opinião. No estado atual das coisas, resta mesmo conhecer o valor dos casos isolados que se põe à frente e saber se todo alienado que fala dos espíritos deve sua loucura ao espiritismo. Mas para isso, seria necessário um juiz imparcial e desinteressado. Suponhamos que o Sr. Burle fique louco, o que lhe pode acontecer, como a qualquer outro, quem sabe, antes mesmo de que a um outro, talvez. Haveria algo de admirável que, preocupado com a ideia que combateu, dela falasse em sua demência? Deveria daí concluir-se que foi a crença nos espíritos que o enlouqueceu? Deveremos citar vários casos, dos quais fazem muito ruído, e nos quais ficou provado que os indivíduos se tinham ocupado pouco ou nada com o espiritismo, ou tinham tido ataques de loucura bem característicos muito antes. A isto devem juntar-se os casos de obsessão e subjugação, que se confundem com a loucura e são tratados como tal, com grande prejuízo da saúde das pessoas afetadas, como explicamos em nossos artigos sobre Morzine. À primeira vista, são os únicos que poderiam ser atribuídos ao espiritismo, não obstante seja provado que se encontram em grande número de indivíduos que a ele são os mais estranhos e que, pela ignorância da causa, são tratados erroneamente. É realmente curioso ver certos adversários que não creem nos espíritos nem em suas manifestações, pretendendo seja o espiritismo uma causa de loucura. Se os espíritos não existissem, ou se não podem comunicar-se com os homens, todas essas crenças são quimeras, que nada têm de real. Perguntamos então, como pode o nada produzir alguma coisa? É uma ideia, dirão eles. Essa ideia é falsa.
Ora, todo homem que professa uma ideia falsa desarrazou-a, quer dizer, equilibra. Que ideia é esta tão funesta à razão? Ei-la, a excitação dele. Temos uma alma que vive depois da morte do corpo. Essa alma conserva suas afeições da vida terrestre e pode comunicar-se com os vivos, né? Então aqui o que Kardec coloca, a pior ideia que o Espiritismo traz é exatamente essa ideia de que a alma continua depois da morte física. Segundo eles, é mais salutar acreditar no nada depois da morte, ou então, o que dá no mesmo, que a alma, perdendo a sua individualidade, se confunde no todo universal, como as gotas de água no oceano. De fato, com essa última ideia, não há mais necessidade de nos inquietarmos com a sorte do próximo e que só temos que pensar em nós. Bem beber, bem comer nessa vida, tudo em proveito do egoísmo. Se a crença contrária é uma causa de loucura, por que há tantos loucos entre gente em que nada crê? Direis que esta causa não é a única. De acordo. Mas então por que queríeis que essas causas não pudessem ferir um espírita como qualquer outro? E por que pretendíeis responsabilizar o espiritismo por uma febre alta ou uma insolação? Instigais a autoridade para combater as ideias espíritas, porque, em vossa opinião, elas perturbam o cérebro. Mas por que também não exigis a vigilância da autoridade contra as outras causas? Na vossa solicitude pela razão humana, da qual vos imaginais o modelo, fizeste a relação dos inumeráveis casos de loucura produzidos pelo desespero do amor? Por que não incitais a autoridade para proscrever o sentimento amoroso? Está comprovado que todas as revoluções são marcadas por uma notável recrudescência das afecções mentais. Eis aí uma causa eficiente e bem manifesta, pois aumenta a cifra da média. Por que não aconselhais o governo a interditar as revoluções como causa prejudicial? Já que o Sr. Burlet fez o relato enorme de 6 casos de loucura dita espírita, numa população de 300 mil almas, aconselhamos os médicos espíritas a fazerem uso de todos os casos de loucura, de epilepsia e outras afecções causadas pelo temor do diabo, o terrível quadro das torturas eternas do inferno e o ascetismo das reclusões monásticas. Longe de admitir o espiritismo como causa do aumento da loucura, dizemos que é causa atenuante, que deve diminuir o número de casos produzidos pelas causas ordinárias. Com efeito, entre essas causas, é preciso colocar em primeira linha os pesares de toda a natureza, as decepções, as afeições contrariadas, os reveses da fortuna, as ambições não concretizadas. O efeito dessas causas está na razão da impressionabilidade do indivíduo. Se tivéssemos o meio de atenuar essa impressionabilidade, esse seria incontestavelmente o melhor preservativo. Pois bem, este meio está no Espiritismo, que amortece o contragolpe moral, que faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Um que se teria suicidado por um revés, aure na crença espírita uma força moral que o leva a suportar o mal com paciência. Não só não se matará, mas em presença da maior adversidade, conservará fria a razão, porque tem uma fé inabalável no futuro. Dar-lhe-eis essa causa com a perspectiva do nada? Não, pois ele não entrevê nenhuma compensação, e se não tiver o que comer, poderá comer-vos. A fome é terrível conselheira para quem acredita que tudo se acaba com a vida. Pois bem, o Espiritismo faz suportar até a fome, porque faz ver, compreender e esperar a vida que se segue à morte do corpo. Eis a sua loucura. Bom Marion. A maneira pela qual o verdadeiro espírita encara as coisas deste mundo e do outro leva-o a dominar em si
as mais violentas paixões, mesmo a cólera e a vingança. Depois do artigo injurioso da Gazette de Lyon, que relembramos mais acima, um grupo de cerca de 1 dúzia de operários nos disse: se não fôssemos espíritas, iríamos dar uma surra no autor para ensiná-lo a viver, e se estivéssemos em revolução, incendiaríamos as dependências de seu jornal. Mas somos espíritas. Nós o lastimamos e pedimos a Deus que o perdoe. Que dizeis dessa loucura, Sr. Burlet? Em caso semelhante, o que teríeis preferido? Tratar com loucos dessa espécie ou com os homens que nada temem? Inimagináveis que hoje há mais de 20.000 deles em Lyon? Imagináveis, né, que hoje há mais de 20.000 deles em Lyon? Pretendeis servir aos interesses da humanidade e não compreendeis os vossos. Pedi a Deus para que um dia não tenhais de lamentar não sejam todos os homens espíritas. É para isso que vós e os vossos trabalhais com todas as forças. Semeando a incredulidade, minais os fundamentos da ordem social. Estimulais a anarquia, as reações sangrentas. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Perguntai a todos os chefes militares que têm subordinados espíritas, sob suas ordens, quais os são conduzidos com mais facilidade, que melhor observam a disciplina sem emprego do rigor. Perguntai aos magistrados, aos agentes da autoridade que têm subalternos espíritas, nas camadas inferiores da sociedade, quais aqueles em que há mais ordem e tranquilidade, sobre os quais a lei tem menos a castigar, onde há menos tumulto a apaziguar e desordens a reprimir. Numa cidade do sul, dizia-nos um comissário de polícia: desde que o espiritismo se espalhou em minha circunscrição, tenho 10 vezes menos ocorrências do que antes. Perguntai, enfim, aos médicos espíritas quais os doentes em que encontram menos afecções causadas pelos excessos de todo gênero. Penso ser esta uma estatística um pouco mais concludente que os vossos 6 casos de alienação mental. Se tais resultados são uma loucura, tenho a glória de propagá-la. Onde foram colhidos tais resultados? Nos livros que alguns queiram lançar ao fogo, nos grupos que recomendais aos operários que fujam. O que é que se vê nesses grupos que representais com o tumulto da razão? Homens, mulheres, crianças que ouvem com recolhimento uma doce e consoladora moral, em vez de ir ao cabaré perder dinheiro e saúde ou fazer algazarra na praça pública, que de lá saem com amor aos semelhantes no coração, em vez do ódio e da vingança. Eis uma singular confissão feita pelo autor do artigo precitado. Vítimas da alucinação que os domina, admitida a premissa, raciocinam a seguir com uma lógica irrepreensível que não faz senão fortalecê-los em sua aberração. Kardec comenta: singular loucura, na verdade, é essa que raciocina com uma lógica irrepreensível. Ora, qual é essa premissa? Nós o dissemos há pouco. A alma sobrevive ao corpo, conserva sua individualidade e suas afeições, e pode comunicar-se com os vivos. Quem pode provar a verdade de uma premissa, senão a lógica irrepreensível das deduções? Quem diz irrepreensível diz inatacável, irrefutável. Assim, se as deduções de uma premissa não inatacáveis é que satisfazem a tudo, que nada se lhe pode opor. Se, pois, essas deduções são verdadeiras, é que a premissa é verdadeira, pois a verdade não pode ter por princípio
o erro. De um princípio falso, sem dúvida, podemos deduzir consequências aparentemente lógicas, mas será uma lógica aparente, isto é, sofismas, e não uma lógica irrepreensível, pois deixará sempre uma porta aberta à refutação. A verdadeira lógica é a que satisfaz plenamente a razão. Não pode ser contestada. A falsa lógica não passa de falso raciocínio, sempre contestável. O que caracteriza as deduções de nossa premissa é, em primeiro lugar, o serem baseadas na observação dos fatos. Em segundo, por explicarem de uma maneira racional o que sem isso seria inexplicável. Substituí a nossa premissa pela negação, e vos chocarei a cada passo contra dificuldades insolúveis. A teoria espírita, dizemos nós, é baseada em fatos, mas sobre milhares de fatos que se repetem todos os dias e que são observados por milhões de pessoas. A vossa, sobre meia dúzia, observados por vós. Eis uma premissa da qual cada um pode tirar a conclusão. Então, muito bem, lido aqui então esse trecho, nós vimos aqui primeiro esse fato, né, que foi observado por Kardec, que foi essa publicação desse artigo que afirmava, a partir da visão de um estudante de medicina, os casos de loucura, né, esses 6 casos que ele faz referência. E aí Kardec, né, trazendo a sua refutação, ele apresenta exatamente, né, as bases morais da doutrina espírita, né, porque para aqueles que trazem em suas crenças ou a ideia da vida essencialmente material, ou daqueles que já trazem suas religiões dogmas que proíbem essa comunicação com o mundo espiritual, e aí então ele vai atacar exatamente aquele ponto de choque entre tanto essa parte da crença no nada, como naquele que tem a base dogmática da sua religião, exatamente a reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica fala das comunicações dos mortos. O primeiro não acredita em mortos, portanto, essas comunicações não passam de alucinações. O segundo diz que é proibido falar com os mortos, e, portanto, conversar com os mortos seria uma violação direta nos seus dogmas. Então, o que Kardec procura fazer, além, claro, de desqualificar essa, entre aspas, pesquisa com 6 pessoas feitas por esse estudante de medicina, então ele procura inicialmente desqualificar pela própria condição dele, porque ele lança, sendo um interno do hospital. O artigo dele é compreendido como se fosse, né, por aqueles que aceitam essa ideia, como se fosse a palavra da ciência como um todo. Ou seja, esse estudante lança um artigo, fala desse termo chamado de loucura espírita, e a partir dali é entendido que a medicina, de um modo geral, condena o espiritismo como sendo a causa da loucura daqueles que são frequentadores de reuniões mediúnicas. Então a primeira coisa que ele faz é desqualificar, exatamente porque não tem nenhuma base, não tem nenhum valor esse tipo de comentário para que esse jornal dê tanta expressão assim, que é exatamente isso, né? Os jornais querem, aqueles que não concordam, né, colocar lenha na fogueira, né? Então surge um artigo que vai ao encontro da opinião dos seus editores, claro que eles vão publicar como sendo também ali, né, uma ideia apoiada pelo próprio jornal. Mas depois Kardec, quando faz essa refutação, ele começa a mostrar para nós que a premissa, ou seja, aquilo que é a base essencial do espiritismo, não é a comunicação em si, mas é a convicção da existência da vida no mundo espiritual. Então é isso que ele reforça, né, dizendo que pensar que as afeições, a identidade, a personalidade daquele que morre fisicamente no nosso mundo se mantém no mundo espiritual. E havia, claro, no século XIX, para quem assiste a séries, assiste a filmes que mostram, que retratam um pouco da realidade daquela época, principalmente a partir da perspectiva da medicina, mostra aqueles métodos, né, que eram métodos avançados para a época, mas que hoje nós consideramos métodos absolutamente bizarros, né? Que era o caso, por exemplo, da lobotomia e de tratamentos
de choque, né, que, apesar de que hoje ainda algumas práticas são feitas com uma metodologia diferente, né, mas naquela época, tentar destruir o cérebro da pessoa era uma forma de trazer ela de volta para a razão. Mesmo que ela ficasse completamente inutilizada intelectualmente, mas pelo menos o comportamento equivocado que ela tinha antes, o comportamento considerado bizarro, ele já não tinha mais. A pessoa já não tinha mais aquele comportamento que ofendia a sociedade, não tinha mais um comportamento agressivo, ela ficava calma. Mas essa calma, na verdade, era resultado exatamente, né, da destruição, né, de partes do cérebro que fazia com que a pessoa manifestasse a sua personalidade. Então esse era um ponto importante naquela época. E isso fez com que a doutrina espírita, historicamente, fosse perseguida pelos dois segmentos. Podemos colocar 3 segmentos, né? Primeiro, a ciência que não acredita na vida após a morte. Segundo, a medicina que trata da questão mental dos pacientes. E depois as religiões que fazem a sua perseguição. Nós tínhamos aqueles que eram adeptos, né? Como se fôssemos hoje, nós vemos infelizmente essa polaridade de ideologias pelo mundo que resultam nesses conflitos que nós estamos vendo hoje, ou mesmo numa divisão da sociedade, né, em que cada uma torce por um lado, cada uma querendo ter ali a sua própria razão. Naquela época nós também encontrávamos essas polaridades, naqueles grupos que aceitavam e não aceitavam, e o espiritismo estava ali em plena propagação na França, né, e também em outros países, mas especialmente na França, que era ali onde tinha aquele polo mais forte, exatamente pela presença de Kardec, que centralizava todo esse trabalho. Mas, como a gente viu, como eu comentei com vocês no início, isso não apenas na França, mas depois que a doutrina espírita chegou aqui no Brasil, ela também começou a sofrer o efeito dessa perseguição. Só para a gente poder lembrar, foi em 1865, ali por volta, quando Kardec publica o livro A Gênese, foi fundado aqui no Brasil, na cidade de Salvador, o primeiro centro espírita, né, brasileiro. Né? Então, de lá para cá, muitos adeptos começavam a se aproximar, começavam a se interessar, pessoas, né, daquela camada mais intelectualizada, daquela camada mais elitizada da sociedade, começou a se interessar, né, até o momento em que ela começa a se popularizar e se espalhar também nas camadas, né, mais comuns da sociedade. E isso gerou uma perseguição também da medicina, isso gerou também uma perseguição da igreja, especialmente da Igreja Católica, que era a religião dominante aqui nesse período. Só para lembrarmos, né, que durante o Império, o catolicismo era a religião oficial. Foi a partir da proclamação da República, na Constituição de 1891, se eu não me engano, que foi a primeira, 91, 92, foi quando o Brasil se torna um país laico, ou seja, um país que não tem mais uma diretriz religiosa determinada pelo governo. Só que, claro, né, com a presença da igreja tão forte, embora ela não fosse oficial, ela era muito influente. E isso fez com que houvessem perseguições, né, significativas por parte do poder público. Então a polícia tinha poder para poder fechar centros espíritas e prender ali os seus líderes por vários motivos. Dentre elas, por exemplo, no Código Penal daquela época estava instituído que qualquer tipo de prática de cura espírita era considerado crime. Então nós temos hoje estudiosos, né, trabalhos que são feitos de pesquisas profundas, de história, de antropologia, de parte cultural, parte humana de um modo geral, fazendo pesquisas profundas em documentações da época que mostravam exatamente isso, de que modo que o espiritismo era tratado naquela época. Né, a ponto do próprio Umbanda, por exemplo, depois que houve um abrandamento da perseguição contra essas religiões que não fossem católicas, ela acabou a adotar exatamente o termo espírita. Então a Umbanda passou também a se denominar como sendo um centro espírita, por exemplo, exatamente por causa da perseguição das tradições africanas que se tinha naquela época. Então aqui, só para a gente poder ter uma ideia de tudo que acontecia, né, além da França do século XIX, nós tínhamos, por exemplo, aqui, separei para vocês aqui um trabalho bem interessante, algumas pesquisas, na verdade, né? Então, primeiramente, tem esse trabalho muito bacana, feito pela
é a professora Angélica Aparecida da Silva de Almeida. Ela é esposa, né, do Dr. Alexander Moreira Almeida, né, que também é um grande estudioso lá do Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade, lá da Universidade de Juiz de Fora. Ela fez aqui também, apresentou a tese dela de doutorado, e olha o título que interessante: Uma Fábrica de Loucos, Psiquiatria e Espiritismo no Brasil entre 1900 e 1950. Então, a primeira metade do século XX, ela coloca exatamente isso, a forma, né, entre aspas, uma fábrica de loucos, que era exatamente a forma como o espiritismo era tratado naquela época. Então não era apenas ali lá na França no século XIX, mas no Brasil, na primeira metade do século XX, também havia. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente o resumo, para vocês verem o que ela estava pesquisando, né, o que ela apresentou, né, nessa pesquisa histórica, vinculando psiquiatria e o espiritismo. A história do espiritismo e da psiquiatria apresenta vários pontos de contato, mas este tem sido um tema pouco explorado pelos historiadores. No Brasil, particularmente, houve um acirrado, mas pouco investigado confronto entre psiquiatras e espíritas na primeira metade do século XX em torno da loucura espírita. Olha que interessante. Os estudos também aqui do século que abordam esse período, esse intervalo, né, do século XX, usa essa mesma expressão loucura espírita, que foi o que Kardec utilizou nesse artigo que ele publicou. O modo como também a medicina do século XIX via, né, o espiritismo e acabava atribuindo a loucura que acontecia de alguns pacientes a frequência em grupos mediúnicos. E ela segue. O objetivo desse estudo foi investigar o processo de construção da representação da mediunidade enquanto loucura, aqui definida como loucura espírita, ou seja, como as experiências mediúnicas espíritas passaram a ser interpretadas pelos psiquiatras como causa e ou manifestação de doenças mentais. Esse estudo se concentrou no local e período onde esse conflito foi mais intenso, ou seja, no Sudeste brasileiro, entre 1900 e 1950. Aqui a gente vai tratar principalmente na região de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era capital nessa época, né? Portanto, ela tem ali essa centralização. No Brasil, na primeira metade do século XX, tanto a psiquiatria como o espiritismo estavam em busca de legitimação, mas seu espaço cultural, científico e institucional dentro da sociedade brasileira. Esses dois atores sociais estavam ligados às classes urbanas intelectualizadas e defendiam diferentes visões e abordagens terapêuticas relacionadas à questão da mente e da loucura. Ambos disputavam o mesmo espaço no campo científico, cultural, social e institucional, buscando a afirmação da própria legitimidade. Esse conflito se manifestou através de constantes embates entre psiquiatras e espíritas. Os médicos publicavam teses, artigos e livros no âmbito acadêmico sobre a loucura espírita e a necessidade de combatê-la através do controle governamental sobre os centros espíritas, proibição da divulgação do espiritismo, combate ao charlatanismo, supostamente praticado por médiuns, tratamento e internação dos médiuns considerados graves doentes mentais. Isso aqui, para a gente poder ver, é um trabalho científico. É uma pesquisa que trouxe informações daquela época mostrando como o espiritismo era observado na nossa sociedade. E segue. Os espíritas também publicaram livros, escreveram artigos em periódicos espíritas, produziram uma tese em medicina, que foi reprovada, e fundaram hospitais psiquiátricos espíritas. Olha que interessante, quando começa a falar que fundaram hospitais psiquiátricos espíritas, é aqui que a gente começa a perceber a formatação da Associação Médico-Espírita. Quando começaram a vir médicos, principalmente psiquiatras, para estudar a medicina vinculada, né, a partir da perspectiva espírita, ou estudar o espiritismo a partir da perspectiva da psiquiatria.
E segue. Os espíritas, além de negarem ser a mediunidade uma forma ou causa de loucura, defendiam o espiritismo e criticavam a psiquiatria por sua limitada eficácia e por não considerar as possíveis causas espirituais no tratamento da loucura. Esse embate atingiu também a imprensa leiga, gerando um grande número de matérias sobre o tema em jornais de ampla circulação. Aqui a gente começa a entrar no contexto do Chico. O Chico nasceu em 1910, se eu não me engano, e nesse período ele começou a publicar a partir de 1930, 1940, quando ele estava ali despontando. Então a gente está falando da psiquiatria quando o Chico começava a trazer, por exemplo, o primeiro livro dele, Parnaso de Além-Túmulo. E ali já começa a ver como ele era rotulado, como ele era visto por causa exatamente da exposição, do espaço que ele começa a conquistar na mídia, de um lado admirando o trabalho que ele fazia, e do outro apontando de uma forma agressiva o estado de perturbação, o estado de loucura em que ele se encontrava. E ele segue. Ela segue, A resolução desse conflito se relaciona com o alcance da inserção e de legitimação social pelos dois grupos, mas em campos diferentes. A psiquiatria conquistou seu espaço majoritariamente no meio médico-acadêmico, enquanto o espiritismo se legitimou basicamente dentro do campo religioso. Entretanto, as representações sobre a doença mental junto à sociedade brasileira apresentam influências dos dois grupos. Grande parte da população busca tratamentos espirituais complementares aos psiquiátricos. As representações psiquiátricas e espíritas sobre os transtornos mentais são muitas vezes vistas mais como complementares do que como antagônicas. E para finalizar, essa disputa simbólica entre representações sobre a mente, a loucura e a mediunidade colaborou na constituição da psiquiatria e do espiritismo como os entendemos hoje no Brasil. Propiciou uma maior visibilidade social e poder institucional à psiquiatria para o tratamento de doenças mentais, além de colaborar na construção do movimento espírita brasileiro, com sua ênfase nos aspectos religiosos, de caridade e conforto espiritual. Então aqui para a gente ver o nível que chegou, os estudos acadêmicos, para poder compreender um pouco dessa trajetória do espiritismo, que a gente vai ver tanto a parte da psicologia, da psiquiatria, como também da história, da antropologia, dois grupos que estão estudando a doutrina espírita por aspectos diferentes, porém mostrando toda a trajetória tão problemática, tão dramática e conflituosa que o espiritismo viveu aqui no Brasil. E como a gente pode ver, desde lá da França, isso já era uma realidade. Quando chega aqui no Brasil, se torna ainda mais intenso. Uma outra coisa que a gente tem aqui para a gente ver também é com relação a tudo em ordem, pessoal? Então tá bom. Aqui no caso, a própria professora Angélica, ela escreveu um artigo também sobre o Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira trabalhou com o Carlos Bacelli, trabalha com o Carlos Bacelli. E ele colocou, pois é, imagina. Então ela escreveu um artigo assim, Inácio Ferreira, a institucionalização da integração entre psiquiatria e espiritismo. Aqui é um resumo pequeno, só para a gente poder conhecer o artigo. Os fenômenos paranormais ou psíquicos impactaram as sociedades em diferentes tempos. No Brasil, especialmente através do espiritismo, os fenômenos paranormais têm se integrado à medicina ocidental com a fundação de diversos hospitais psiquiátricos espíritas no país. A atual proposta de pesquisa visa empreender uma análise histórica do Sanatório Espírita de Uberaba, uma das mais importantes e antigas instituições psiquiátricas espíritas do Brasil, desde sua fundação em 1933 até o falecimento de seu primeiro diretor, em 1988, Inácio Ferreira. Também investigamos a trajetória do médico Inácio Ferreira, que provavelmente pode ser considerado o primeiro, entre aspas, psiquiatra espírita de projeção do país e possivelmente do exterior. Ferreira realizou pesquisas e publicou livros
com descrições do perfil dos pacientes atendidos, dos tratamentos empregados e dos resultados obtidos. Seu trabalho no sanatório alcançou a imprensa, leigos e pesquisadores do Brasil e de vários países. Dessa forma, contribuiu de modo significativo para a institucionalização das práticas e representações propostas pelo Espiritismo para o diagnóstico e o tratamento dos transtornos mentais. No caso aqui, ela se refere à influência dos espíritos e também da reencarnação, né, já que as influências vêm pelo processo de obsessão e a reencarnação trazendo transtornos relativos a traumas de existências anteriores. Além de ser o principal disseminador desses princípios, tanto no Brasil como no exterior. Então aqui é apenas um artigo que ela traz, né, para a gente poder ver assim, o que você tem falado sobre aquilo que Kardec lança da primeira ideia de um estudante de medicina falando sobre loucura espírita e como isso repercutiu aqui no Brasil na realidade do dia a dia, nesse conflito entre medicina, nesse caso pela psiquiatria, e o espiritismo propriamente dito. A Angelina colocou, né? Aqui no Nordeste tem um padre que atendia pessoas, né? Ele foi levado para estudar Mariologia, né? Voltou hoje e continua atendendo pessoas. Mariologia? O que é Mariologia, Angelina? Depois coloca para nós para a gente poder pesquisar sobre isso, porque é um termo interessante. Mariologia, vamos lá. Outro trabalho que também foi publicado, aqui uma dissertação, dissertação de mestrado. O título, então, é colocado como... Deixa eu pegar aqui o título. Espíritas enlouquecem ou espíritos curam? Uma análise das relações, conflitos, debates e diálogos entre médicos e kardecistas, eles usam essa expressão, na primeira metade do século XX, também em Juiz de Fora. Aqui é uma dissertação de Roberta Miller, Scafuto Scotton, né? Então, também aqui para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Rapidamente aqui, só para a gente ver o resumo, que é importante a gente conhecer esses trabalhos, gente, para ver que as coisas não acontecem apenas, né, porque eu acredito ou deixo de acreditar, mas para a gente ver a profundidade em que essas pesquisas estão chegando. Nessa dissertação, analisamos como se deu o processo de difusão, acolhida e debate de ideias e concepções, tanto médicas quanto espíritas kardecistas, por esses dois grupos na cidade de Juiz de Fora, na primeira metade do século XX. Identificamos as principais ideias e argumentos de ambos os grupos, os principais momentos e motivos e focos de discussão. Além disso, estabelecemos a relação dos acontecimentos e produções locais com o que estava em voga nos demais centros urbanos brasileiros, destacadamente as cidades do Rio de Janeiro, capital nacional na época, e São Paulo. Através da análise das principais ideias defendidas e debatidas pelos médicos e espíritas locais, estabelecemos uma comparação com o que ocorria nesses dois polos. Demos destaque ao movimento de repressão ao exercício ilegal da medicina e qual a penetração, influência e uso das ideias psiquiátricas e médicas sobre o espiritismo entre médicos e pelos próprios espíritas. Com isso, enfatizam-se as ideias, as estratégias de ambos os grupos para se colocar no espaço público como grupos com credibilidade, já que ambos possuíam visibilidade pública. Vemos que não houve um confronto sistemático entre os grupos nos moldes do que ocorrera no Rio de Janeiro. Por exemplo, destacamos o fato de esses conflitos terem ocorrido esporadicamente, principalmente através da imprensa laica, através de cartas publicadas nos jornais e suas respectivas respostas também publicadas. Além disso, o fato de ter sido uma guerra entre iguais, em que ambos os lados eram membros da elite intelectual, política e cultural da cidade, né? Então, uma influência clara que a gente tem, principalmente do hospital psiquiátrico, lá de Uberaba, né? Que era ali naquela região, né? Então nós tínhamos o Hospital de Uberaba, nós tínhamos o trabalho do Chico, primeiro em São Leopoldo, depois para Uberaba. Aqui também outra, que eu só vou mencionar para vocês os trabalhos, né, que foram alcançados.
mas traz para nós, por exemplo, deixa eu pegar aqui, artigos de Alexander Jaber. Olhem os títulos que interessante. De médicos e médiums, medicina, espiritismo e loucura no Brasil, na primeira metade do século XX, numa tese de doutorado. Estratégias populares de identificação e tratamento da loucura na primeira metade do século XX, uma análise dos prontuários médicos do Sanatório Espírita de Uberaba. E depois, formas de administração da loucura na Primeira República, o caso do Estado do Espírito Santo. Além aqui também, a experiência da loucura segundo o Espiritismo, uma análise dos prontuários médicos do Sanatório Espírita de Uberaba. E depois, claro, né, a gente não pode deixar de mencionar o trabalho feito pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele usava o pseudônimo de Max, e ele escreveu o livro A Loucura sob Novo Prisma, né? Um livro sempre importante de observarmos. Ele foi publicado originalmente pela FEB em 1920. Né? Então o Dr. Bezerra de Menezes, trazendo o seu livro, não é um livro mediúnico. É um livro de autoria dele enquanto encarnado. Né? E ele tem como conteúdo, por exemplo, existe no homem um princípio espiritual, o espírito e suas relações, e depois obsessões. E aqui, então, nessa parte de obsessões, ele fala diretamente sobre essa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Né? Na introdução, ele comenta aqui, principalmente, sobre as influências espirituais, sobre o estado de perturbação no caso de loucura, não vendo os espíritos, né, não vendo o espiritismo como fonte de loucura, mas vendo os espíritos, muitas vezes, como fonte de loucura. E o espiritismo vem como um recurso terapêutico exatamente para poder trabalhar nesse tratamento. A Angelina lembrou, né, ramo da teologia dedicado ao estudo sistemático da Virgem Maria, né, dos tipos carismáticos. Né, interessante, Angelina. Né, então tá ali, né, os carismáticos têm também esse viés espiritual muito ostensivo, né, que acaba também não sendo tão aceito pela igreja. Né, nós temos aqueles que são mais ortodoxos, né, que não aceitam a prática dos carismáticos dentro das práticas católicas. Né? Então também é um conflito interno que eles vivenciam lá. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então o que eu trouxe para vocês, o que eu queria apresentar para vocês, é exatamente aquilo que começa com Kardec lá em 1863, apresentando esse artigo chamado de Loucura Espírita, e depois de que forma que, enquanto Kardec apenas mencionava um artigo de jornal de um estudante de medicina, aqui no Brasil no século XX já era um confronto direto, institucional, entre a medicina psiquiátrica e o espiritismo. Né? No caso da medicina, atribuindo ao espiritismo a causa da loucura nos tantos sanatórios, né? Até o ponto em que o próprio espiritismo se envolve com a medicina, fundando hospitais psiquiátricos espíritas para trabalhar exatamente com pessoas que, sob a influência dos espíritos, acabam manifestando esse estado de perturbação mental, né, a saúde mental afetada. Né, lembrando que esse termo, né, loucura, idiotia, nós já não usamos mais, mas ele era muito comum naquela época. Né, hoje é um estado, né, alterado da saúde mental, uma perturbação ou então um diagnóstico específico que ele é feito. Tá? Então eu só queria aprofundar um pouquinho para a gente poder perceber que aquilo que Kardec observava como um fato que apenas era um bate-boca pelos meios de comunicação, aqui no Brasil a coisa foi muito mais séria, muito mais profunda, a ponto de, como nós vimos aqui, envolver as autoridades, né, de justiça com perseguições a centros espíritas, acusando os médiuns e dirigentes também, mas principalmente os médiuns, de prática ilegal da medicina, por serem buscados por cura, e através desses métodos, né, mesmo que curassem pessoas, mas que isso acaberia apenas à psiquiatria, com os seus métodos da época, né, para aqueles tratamentos um tanto quanto agressivos que se tinha naquele período. Né. Então é isso, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo, né, que nós vamos estudar vai ser o Círculo Espírita de Tours,
né, uma outra cidade também aqui, um discurso pronunciado aqui pelo presidente na abertura da sessão. Então Kardec apenas aqui reproduz para nós, né, a transcrição desse discurso de abertura, e depois variedades, né, cura por um espírito e outros artigos que a gente vai acompanhar, aqui também sobre dissertações espíritas, aí aquelas mensagens, né, paz aos homens de boa vontade, depois também poesia espírita, né, os nossos amigos poetas aí acompanhando também o doente e o médico, uma subscrição ruanesa, também aqui de Ruanda, né? Enfim, e aí finalizamos essa edição de fevereiro de 1863. André colocou, é bom sabermos, né, porque já estamos com a estrada asfaltada e não sabemos o que fizeram para abrir a floresta. Né? Pois é importante a gente conhecer esses detalhes históricos, né, conhecendo um pouquinho sobre a realidade do espiritismo, o modo como hoje nós confortavelmente, né, vamos às casas espíritas, falamos sobre o espiritismo abertamente, sem nenhum tipo de constrangimento, né, mas que naquela época as coisas eram bem diferentes, né, e a gente valoriza ainda mais todas essas personagens, né, e as suas conquistas para proporcionar para nós aquilo que nós temos hoje. E isso traz principalmente também uma visão mais real de como era a realidade do Chico e do Divaldo naquela época, quando começavam a apresentar, né, o resultado do trabalho espírita para a sociedade e o modo como eles eram combatidos, né? No caso da revista Cruzeiro, que a gente viu que era uma perseguição da mídia, no caso dos trabalhos feitos pela medicina, atribuindo aos médiums, colocando aos médiums, né, o diagnóstico da loucura, enfim. Né? Pois é, uma coisa assim muito, muito difícil. Então ser espírita naquela época era um grande desafio, não tenhamos dúvida nenhuma. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? Em breve nós teremos no site do Espiritismo.net uma sessão que vai trazer trabalhos acadêmicos feitos envolvendo temas espíritas, dedicados ao espiritismo. E aí a gente vai poder apresentar para vocês alguns temas para leitura, para conhecimento, que é muito importante a gente valorizar esse trabalho que é feito por esse pessoal, porque vem estudando tanto sobre a doutrina espírita. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje.